Então, estamos retornando ao terceiro bloco do nosso programa Ideias em Debate, onde nós estamos discutindo a mulher empreendedora. E acabamos de discutir características da gestão feminina e agora vamos, então, entrar num outro campo, que é discutir um pouco dos desafios da mulher que trabalha na empresa, principalmente como executiva. Mas antes, vamos apenas para citar, porque é impossível citar a quantidade de mulheres notáveis que nós temos no mundo. Então, vou citar dois nomes, a Angela Merkel e a Michelle Obama, que são duas mulheres fantásticas. Nós temos no Brasil um número imenso de pessoas, desde Anita Garibaldi, uma guerreira, pintoras, Raquel de Queiroz, grandes escritoras, né? E por aí vai, né? Temos hoje Marina Silva na área política, independente de alguém concordar ou não, nós não podemos deixar de reconhecer que é uma pessoa que, de onde veio, enfrentou grandes desafios, né? E aqui no Piauí temos também um número imenso de mulheres. Citá-las seria praticamente uma repetição, porque são muitas. Mas vamos citar aqui algumas apenas. Eu vou citar minha amiga Cristina Miranda, vou citar a Cláudia Claudino, a Carina Rameiro, uma mulher fantástica, né? Eu não a conheço pessoalmente, mas admiro o trabalho dela. E por aí vai. Temos a deputada Margarete Coelho também, que está se destacando muito. Então, assim, por aí vai. Mas tem uma pessoa muito importante no Brasil, que é a Luísa Trajano, né? Do Magazine Luiza, né? Que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito grande, tem o Grupo de Mulheres do Brasil, né? Em que eles têm feito um trabalho admirável. Eu tenho assistido, li alguma coisa dela, algumas afirmações dela, e são notáveis, e ela tem algumas colocações muito interessantes. Primeiro, ela fala o seguinte, que o Grupo Mulheres do Brasil não é contra os homens, ela é a favor das mulheres. Isso é um posicionamento um pouco à frente do que havia antigamente nos movimentos feministas, que às vezes se opunham. Preciso entender isso. Sempre que você precisa fazer uma mudança na sociedade, essa mudança tem que ser feita com uma força maior, senão a sociedade assim continua. Então, você, para combater a escravidão, você tinha que ter uma força maior, você tinha que lutar. Para você combater o preconceito nos Estados Unidos, é preciso que alguém lute com força, ou vai passar o resto da vida andando no banco de trás do ônibus. Então, isso tudo, esses movimentos feministas, às vezes os homens reagem de uma forma um pouco negativa. Eu acho que devem ser respeitados e fazem parte dessa força de movimentar a sociedade. Mas nós já estamos no outro estágio, hoje não temos mais a questão do sufrágio universal, as mulheres votam, as mulheres participam, as mulheres têm uma importância na sociedade, dirigem empresas. Então, dessa forma, há espaço para uma colocação mais leve como essa da Luísa Trajano. Então, elas têm um grupo admirável, acredito que vocês conheçam esse trabalho dela, em que eles dão microcrédito para empresas, para mulheres empreendedoras, com resultados fantásticos. Eles atuam na área de educação, na área de saúde, na área de motivação. Então, é uma coisa muito interessante. E como nós vamos falar um pouco dos desafios da mulher, eu me recordo de uma passagem que a Luísa Trajano conta, que ela teve rápido 3 filhos quando casou e estava desesperada para conciliar o trabalho com a vida familiar. E nesse momento a mãe dela chegou para ela e disse: minha filha, preste atenção uma coisa, sua obrigação é fazer o melhor que você pode, porque não tenha dúvida, se o seu filho for bem sucedido, foi Deus. Se ele for mal sucedido, foi culpa sua. Então, já que você vai ter que lidar com isso, relaxe e concilie o seu trabalho. E ela disse que isso foi muito importante para ela. Mas assim, voltando para o nosso tema dos desafios da mulher empreendedora, esse mesmo artigo que eu citei antes, ele apresenta alguns itens. Um deles é preconceito que existe realmente dentro da sociedade, o estilo de liderança da mulher, como nós discutimos aqui, é um pouco diferente do homem,
é mais colaborativo e às vezes encontra resistência ou dificuldade de entendimento. E existe também, ela enfrenta também um outro desafio, que é a demanda da família, e ele ainda fala um último, que é esse que a Luísa se refere, que é a autossabotagem, né? Que a mulher, ela se coloca, segundo esse artigo, desafios, às vezes exageradamente difíceis, ela se cobra muito, e isso cria para si mesmo um estresse que ele chama de autossabotagem. Mas eu queria discutir cada um desses 4 aspectos individualmente com vocês para perceber a percepção de vocês. Sempre lembrando, nós estamos aqui, vocês estão inspirando muitas pessoas, então é preciso que as pessoas entendam essa percepção de vocês. Então vamos começar com o preconceito. Raquel, existe preconceito? O preconceito é um desafio que a mulher tem que enfrentar no trabalho como executiva? Sem dúvida nenhuma, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu ia para o consultório do meu esposo, né? Eu chegava lá e aí eu tinha 3 crianças, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eles eram pequenos. Então, assim, quando eu decidi trabalhar com ele, eu ia, né? Eu ia e ele chegava e dizia, mas você não... as crianças estão aonde? Com aquela preocupação. Volte para casa, fique com as crianças, né? Aquilo eu voltava e tudo. Então, assim, eu sentia que nós mulheres, né, realmente que temos que nos sentimos mais responsáveis, né? E na cabeça do homem, a mulher tem que estar ali atenta, deixar tudo que está lá, né? Principalmente se o homem garante, né, o sustento da casa, né? A ideia que tinha no caso do meu esposo era, não, você fica em casa e tudo, estude. Eu estudava para concurso na época, eu queria ser promotora, eu queria ser procuradora. E assim, graças a Deus, ele sempre deu um maior apoio para que eu estudasse. Mas o início do trabalho deu essa ruptura, né? Porque ele não via que eu tinha aquele potencial todo de estar ali podendo ajudar. Então, assim, eu ultrapassei essa barreira, fui realmente, ia todos os dias. É importante dizer que nós mulheres, assim, temos que estudar, né? Temos que estudar para sermos ouvidas, né? E a importância da mulher no mercado de trabalho é fundamental, né? Pesquisas falam muito que você incentivar uma mulher a empreender rende muito mais, né, do que você dar a mesma quantidade para o homem, né? Por quê? Porque ela compartilha aquilo ali, ela contrata novas mulheres, ela realmente se preocupa com o entorno, né, da comunidade. Então, assim, foi o que eu busquei fazer, né? Me preparar, buscar compartilhar conhecimento com as outras colaboradoras, contratar pessoas que têm um conhecimento, estudiosas também. Naquela época, por exemplo, não era comum você ter uma recepcionista com curso superior. Então, assim, o primeiro currículo que eu já recebi, eu já fui conversar, já fui perguntar por que ela queria ser recepcionista, né? Então, na época, não, é porque eu fui empreendedora e sentia dificuldade de ser empreendedora, então eu queria agora trabalhar. Então, vamos lá. Então, assim, eu sou muito presente na vida de todos os colaboradores, né? Então, acho que isso facilita a liderança que a gente tem lá, né, nas empresas. E assim, aos poucos a gente vai quebrando essas barreiras, né? Porque eu sempre fui muito entusiasta do negócio e descobri que tinha essa veia empreendedora, que até então não sabia, né? Mas na medida em que a gente vê o negócio funcionando, eu queria oferecer uma gestão tão boa quanto a que meu marido oferecia na área médica. Então, assim, foi me inspirando nele, na oftalmologia de qualidade, que eu busquei também implementar uma gestão de qualidade. Então, e isso inspira realmente os colaboradores e principalmente as mulheres. Muito bacana. Daniela, você acha que o preconceito é um desafio que a mulher tem que enfrentar também? Ou você acha que isso já é uma coisa superada? Como é que você vê isso? Eu acho
que em determinadas situações pode sim acontecer preconceito. Mas, ao mesmo tempo, também acredito que muitas mulheres já chegaram num nível, num patamar de resolutividade, de autoconhecimento e já estão equiparadas, não teria mais, o preconceito já não existiria. Já pega mal ter preconceito, né? Pega mal ter preconceito. A Luísa Trajano, ela fala, né, que ela sofreu preconceito não só por ser mulher e no meio de varejo que só tinham homens, os homens dominavam, mas também por ela ser do interior, ter sotaque forte. Tem um sotaque caipira. Sotaque bem caipira. Mas eu também tive uma experiência quando eu fui para a USP, para São Paulo. Cheguei lá com 21 anos, recém-formada, uma menina. Experiência na empresa, mais 4 anos de experiência, muito, muito crua, muito imatura, saindo da casa dos pais ainda. E no mestrado eu tive que... A USP, quem teve a oportunidade de estudar numa faculdade pública, eu estava saindo de uma faculdade particular. Então, entrando numa faculdade pública, era completamente diferente. A experiência, para mim, foi uma experiência incrível. Mas eu sofri preconceito por ser mulher, nova e nordestina. Mas, enfim, a gente constrói nosso caminho. Eu acho que o que a gente tem que fazer, o que as mulheres, se a gente aqui está inspirando mulheres, o que a gente tem que fazer, que essas barreiras, essas dificuldades que a gente vai encontrando, a gente vai superando e se fortalecendo, e vai construindo, e vai se conhecendo, e vai vencendo todos esses percalços, todos esses problemas pequenos. Um desses percalços que o artigo que eu falei cita é que a mulher também é muito mais demandada pela família, que tem uma demanda familiar mais latente. E isso, eu pessoalmente, não sei a opinião de vocês, mas eu reconheço que isso existe, porque eu acho que a família demanda mais da mulher. E porque o homem também, muito comodamente, não vai para aquele papel. Isso vamos também reconhecer. Né? Se o garoto bate no quarto chorando, o pai fala de olha, está te chamando. É automático. Mas assim, mas isso não é uma questão em casa, mas assim, na empresa, existe essa demanda familiar, não é? Que atrapalha também um pouco o custo da mulher, ou não? Sim, as funcionárias, nossas funcionárias passam por situações e é sempre a mulher, ela tanto é demandada pelos filhos como pelos pais. Nós somos demandadas pelos nossos pais e pelos nossos filhos, né? Então por isso que eu falo daquela questão da gestão feminina, ser um pouco mais maleável, entender mais, porque a gente sabe, a gente vive isso, mesmo que as nossas funcionárias também vivem no dia a dia. E eu tenho uma situação um pouco diferente da Raquel. Meu marido, nós, pouca coisa, um pouco mais novos, mas, enfim, a cabeça vai mudando, né? Hoje em dia tudo muda muito rápido. Meu marido já, assim, mulher em casa não, mas a casa tem que estar ajeitada. O filho tem que estar bem, mas a mulher tem que trabalhar. Opa, a gente faz primeiro, segundo, terceiro turno, quiçá o quarto. É isso mesmo. Interessante. Eu tive uma situação extrema de demanda familiar. Eu tive uma funcionária, ela morria de vergonha, mas o marido dela ficava na frente. A loja era de vidro, e ele ficava na frente acompanhando os passos dela, e ela morria de vergonha daquilo, tentava disfarçar, ficava de costas. Eu percebi aquilo, falei, pô, mas esse troço é muito louco. Então eu disfarçadamente saí, entrei no carro, parei para chegar no cara de uma forma que... Aí cheguei, você é o marido da dona fulana, não me recordo o nome, e ele disse assim, eu digo, cara, você tem consciência do mal que você está fazendo para ela? Entendeu? Se você atrapalhar muito, a empresa vai demiti-la, você não tem dúvida disso. Agora, porque ela não vai performar correto, mas você tem ideia do mal que você está fazendo para ela? Você acha que ela está trabalhando, que ela está fazendo outra coisa? Então você não... Por que você não procura um tratamento? Eu falei assim pro cara. E o cara ficou tão encabulado que sumiu dali. Sim. Então eu não sei se ele continuou assediando ela no resto da vida dela, possivelmente, mas pelo menos ali, porque era o cúmulo do constrangimento, né? Então, assim, é o filho, é o próprio marido. Como você disse, eu também sou assim. Sempre
A minha mulher, grávida, ela foi fazer seleção para o curso de psicanálise e eu fui com ela, levei, fiquei esperando lá, porque eu queria que ela trabalhasse, eu achava que era importante. Mas, ao mesmo tempo, não posso negar que as exigências permaneciam, se mantinham, né? Então, essa coisa existe também, não é, Raquel? A demanda familiar, né? Sobre a mulher. Existe. Essa cobrança, né? Existe, mas eu considerava como natural. É algo natural, né? Essa questão do cuidado, tanto do pai como da mãe, né? Os filhos, eles precisam muito, né? da nossa presença, levar na escola, acompanhar as tarefas. Então, eu, graças a Deus, tive o privilégio de poder acompanhar meus filhos, né? Eu acho importante, mas eu acredito que os homens, eles poderiam não deixar só com as mulheres, porque é uma coisa muito gostosa. Mas eles são audazes caçadores, não? Mas, assim, é porque às vezes os filhos, os homens, né, por exemplo, eles se afeiçoam mais assim as mães, né, por conta desse contato, dessa questão da proximidade, né? Então, assim, às vezes meu marido diz, olha, fulano de tal, ele conversa mais contigo, mesmo adulto, mesmo casado, né? Então, assim, eu tenho o privilégio de trabalhar com meus filhos, os homens são médicos, são oftalmologistas, a filha é psicóloga, mas, assim, eles conversam bastante comigo, né? Mas eu acho que é isso mais, assim, pela proximidade, pela dedicação que a gente sempre tem aos filhos, né? Eles acabam se aproximando. Mas, assim, o que a gente pode deixar de legado, né, para nossos filhos, que eu acho que tudo é questão da educação, para que não haja preconceito, esse trabalho em conjunto, né? Ver o pai, ver a mãe, cada um compartilhando as tarefas, a educação dos filhos é fundamental isso, para que não haja preconceito, para que os homens, tanto homens como mulheres, tenham oportunidades de acordo com o mérito de cada um, de acordo com o conhecimento, não haver essa questão de preconceito. E a mulher ter a compreensão, né? O homem ter a compreensão da condição feminina, né? A condição feminina, por quê? Porque ela é responsável pela gestação, né? da vida do ser humano. Então, assim, nós precisamos dessa compreensão. Então, eu acho que a liderança feminina, ela faz a diferença por isso, né? Porque ela compreende melhor a colaboradora que está ali grávida, que precisa de um apoio quando volta da gravidez, do resguardo, né? O próprio homem, né, que a gente vê, eu vejo assim, a figura de um filho quando está ali, um colaborador quando está conversando comigo, um rapaz que está iniciando, né, cheio de ideias, um estagiário, então eu sempre penso no meu filho, então eu acho que é por isso que a gente consegue administrar melhor, porque a gente sempre se coloca como se a gente fosse a mãe do colaborador, da colaboradora. A gente sempre vê um filho ali na presença. É verdade, muito bacana. Gente, nós estamos, infelizmente, eu gostaria que não acontecesse, mas nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria agradecer essa participação maravilhosa de vocês. Mais do que trazer conhecimento, experiências, vocês trouxeram inspiração, né? E eu acho isso muito importante, essas lições que vocês trouxeram da vivência de vocês e da sensibilidade que vocês mostraram nessa nossa conversa. Então, eu queria me despedir, fazendo também uma alusão, teve 3 mulheres que me inspiraram muito na minha vida, que é a minha mãe, a minha mulher e a minha filha, né? Então, isso tudo são coisas bacanas. Nós temos que conviver, respeitar e construir juntos, né? Então, muito obrigado a vocês por essa inspiração que vocês trouxeram, não só aqui para esse programa, mas para o Piauí como um todo. Que muitas pessoas se inspirem nesses ensinamentos que vocês trouxeram aqui. Boa noite, então, para vocês. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês aqui. Obrigada, Daniela. Obrigada, um prazer, Raquel. Então, boa noite, meus amigos.